Estamos continuando, esse já é o nosso 7º episódio dessa série Festas Bíblicas. E agora nós vamos falar desta segunda festa, que é a festa da expiação. Está lá em Levítico 23, capítulo 26. Essa festa também chamada de Yom Kippur. Yom Kippur, ou festa, o dia do perdão, ou dia da expiação. O Senhor falou a Moisés e disse: mas o 10º dia do 7º mês é Yom Kippur, dia das expiações, da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuareis e apresentareis a oferenda queimada a Yahvé. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é dia das expiações, quando se realizará por vós o rito de expiação diante do Senhor vosso Deus. E toda pessoa que não jejuar nesse dia será expulso do meio do seu povo. E toda pessoa que empreender algum trabalho nesse dia, eu a exterminarei no meio do seu povo. Portanto, nenhum trabalho fareis, é uma lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. Será para vós um dia de repouso solene e completo. Jejuareis, e à tarde do 9º dia do mês, desde essa tarde até o pôr do sol seguinte, cessareis absolutamente o trabalho, celebrando o vosso Shabat, o vosso descanso. Essa festa lá acontecia sempre no dia 10 do 7º mês. E ela é, segundo a tradição judaica, o dia estabelecido para que cada judeu acerte as suas contas com Deus. Este era, biblicamente, o dia em que Israel se deveria reconciliar com Deus como nação serva do Senhor. Lá em Levítico 16, nós vemos isso. E profeticamente, essa festa, ela aponta para o tempo em que Israel como nação será reunida ao Messias Jesus. No final do tempo da grande tribulação, Israel como nação olhará para o Messias. Lá em Zacarias 12:10 diz: e olharão para aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora pelo primogênito. Nesse dia, Israel receberá a remoção do pecado e da impureza. Zacarias 13:1. Será enxertada de novo na sua própria oliveira natural. Então todo Israel remanescente será salvo. Romanos 11, 23 a 26. A palavra do Senhor nos mostra isso de forma muito clara. Eu quero ler esse texto. O apóstolo Paulo falando para a igreja sobre esse propósito eterno de Deus com o seu povo Israel. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Está falando de Israel. Afinal de contas, se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza e de forma sobrenatural foste enxertado na oliveira cultivada, Paulo está falando de nós, os gentios, que não éramos e nos tornamos, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignoreis este mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou o endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Assim, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a sua impiedade. Que coisa gloriosa! E para nós entendermos isso, a gente precisa voltar um pouco para as 70 semanas de Daniel. Lembrando que quando Daniel ele recebe a instrução sobre as 70 semanas, o anjo claramente ele diz: em 70 semanas eu resolvo tudo do meu povo e do teu povo. Ou seja, eu resolvo a situação de Israel. Eu tiro vocês do cativeiro, eu reconstruo Jerusalém, o Messias virá e eu vou extirpar o pecado do meio de vocês. Porém, o que aconteceu? O que aconteceu é que na 69ª semana, o Messias veio. Ele entrou em Jerusalém. Lembra que nós falamos ali na festa da Páscoa, quando ele entra e ele é recebido, e todo mundo diz: Baruch Haba Beshem Adonai, bem-vindo o que vem no nome do Senhor. Naquele momento, Israel endurece o coração para o Messias. E o que Deus faz? Deus, naquele instante, ele
breca o cronômetro, ele segura o cronômetro e ele abre o tempo para os gentios. E fica faltando uma semana de anos, 7 anos, para se cumprir o propósito das 70 semanas de Daniel. E quando que esta semana de anos, ela volta a contar? Ela volta a contar no início de Yom Teruah e ela termina exatamente no dia da expiação. A última semana de anos para Israel, ela começa a contar quando a igreja é arrebatada. Acabou o tempo da igreja, retoma o tempo de Israel e o Senhor virá para resgatar o seu povo. E o remanescente de Israel todo será salvo quando Jesus voltar no dia de Yom Kippur, no dia da expiação. Naquele dia, eles olharão para Jesus e vão reconhecer. Ele é aquele que nós traspassamos. E eles vão chorar, e eles vão se converter, e eles vão nascer de novo, eles vão ser regenerados, eles vão ser salvos, porque há uma promessa de Deus. Então, esse dia é o dia aonde o Senhor ele vai trazer de volta o seu povo. Ele vai trazer novamente o seu povo. E o dia da expiação, ele recorda-nos que esse reajuntamento nacional de Israel está se aproximando, motivando-nos assim a partilharmos as boas novas do Messias, primeiramente ao judeu e também ao gentio. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos 1,16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro de quem? Do judeu. Depois, do grego, de todos os gentios. Então, está chegando a hora, está chegando o momento, e esse remanescente, ele será salvo. Quando nós celebramos Yom Kippur, quando nós celebramos essa festa da expiação, nós precisamos entender que esta festa, ela fala de algo que está reservado para o povo de Israel. Esta festa, ela fala de algo que Deus está reservando para o seu povo Israel. A igreja, ela já vai ter sido arrebatada. Um remanescente da igreja, que vai permanecer durante a grande tribulação, será resgatado também. Porém, essa igreja já é nascida de novo. Essa igreja só apenas vai passar por uma disciplina, por ela não ter amadurecido, por ela não ter vivido aquilo que ela poderia ter vivido, e ela será salva como que através do fogo. Mas o povo de Israel verá o Messias, porque o Messias vai voltar exatamente num dos momentos mais delicados, quando o anticristo se levantar para destruir a nação de Israel. O seu Messias voltará no Monte das Oliveiras, num dia de Yom Kippur, num dia da expiação, e ele pisará no monte, o monte fenderá, o seu povo fugirá para o deserto, e ele guerreará contra a besta, contra o falso profeta, e os destruirá juntamente com seus exércitos. Aquele dia, a palavra de Deus nos diz que o sangue, ele será nos artelhos dos cavalos, de tanta mortandade que vai acontecer ali, naquela região, no vale de Josafá, naquelas regiões ao redor de Jerusalém. Por quê? Porque o exército do anticristo vai ter cercado a santa cidade, mas o Senhor virá com os seus anjos e com a espada da sua boca, ele ferirá todos os inimigos do seu povo e os resgatará. Isso acontece exatamente na festa de Yom Kippur, o dia da expiação do seu povo. Então, quando nós olhamos para essa festa, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, nós éramos um povo que não tinha a herança e o Senhor nos enxertou. O Senhor nos colocou de forma sobrenatural. Paulo está dizendo, nós que éramos oliveira brava fomos enxertados. Porém, também de uma forma sobrenatural, os ramos verdadeiros serão reenxertados de novo na oliveira verdadeira, que é Jesus, que é Yeshua, e eles serão salvos. E o Senhor estará estabelecendo o tempo das novidades dele, para começar o seu reino milenar aqui na terra. Yom Kippur, ele marca também o resgate de Israel, o final da grande tribulação, a destruição da besta, do falso profeta, de todo o seu exército, a prisão de Satanás por 1000 anos, para começar o reino milenar de Yeshua aqui na terra. Lembrando que o reino dos céus, ele tem aparência, a aparência do reino são as parábolas. Sempre que nós vemos as parábolas, o Senhor diz, o reino dos céus é semelhante. Então as parábolas,
é que dá a aparência do reino. É semelhante a um mercador de pérolas, é semelhante ao homem que encontrou um tesouro no campo, é semelhante ao semeador, é semelhante à rede. Ou seja, a aparência do reino está nas parábolas. A realidade do reino é a igreja, porque Jesus já reina aqui na terra através da igreja. A igreja é a realidade do reino dos céus hoje aqui na terra, porque Jesus governa sobre nós, Jesus reina sobre nós, e ele já reina nessa terra através da igreja, apesar de ele não reinar sobre toda a terra, mas ele já reina sobre uma parte da terra através da igreja. E a manifestação do reino virá exatamente nos 1000 anos, no milênio, quando ele estabelecerá o seu reino, com a sua noiva, com a sua igreja, a partir de Jerusalém, para reinar sobre as nações da terra. Então, Yom Kippur, ou o dia da expiação, ele marca exatamente esse dia em que o Senhor vem. É a segunda volta de Cristo. Em Yom Teruah, ou seja, no dia das trombetas, Jesus ele vem encontrar com a sua igreja nas nuvens. Mas em Yom Kippur, ele vem e ele volta aqui na terra. Como foi que os anjos disseram para os discípulos de Jesus, quando Jesus estava sendo assunto aos céus? Varão galileus, do mesmo modo que esse Jesus foi, ele vai voltar. Do mesmo jeito. De onde ele saiu? Do Monte das Oliveiras. E ele saiu do monte para as nuvens, depois das nuvens para o céu. Então, da mesma forma, ele vai voltar. Como? Primeiro, do céu para as nuvens. Nesse primeiro momento, ninguém vai ver. Só a igreja que vai se encontrar com ele vai ver. No segundo momento, das nuvens para a terra, todo olho verá. Todo olho verá. Porque assim como o relâmpago se mostra no Oriente, sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo mundo vai ver. Quando o relâmpago sai no céu, todo mundo vê. Ele ilumina. Então a vinda do Filho do Homem será visível. E ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E ele vai vencer o inimigo do povo de Israel, do inimigo da igreja, que está tentando destruir a igreja durante a grande tribulação. E ele vai prender o diabo por 1000 anos para estabelecer o seu reino milenário. Deus abençoe que você possa realmente entender, e ao olhar agora para as festas bíblicas, agora em diante, que você possa entender que é uma forma didática do Senhor nos preparando para aquilo que vai acontecer, aquilo que virá, porque aquele que vem virá e não tardará, mas o meu justo viverá pela fé. Shalom.